Quando a temática é goleiro, você tem um cara que tem propriedade demais para poder falar, Emerson Ferretti, ídolo tricolor, jogador que viveu 6 anos no Bahia como atleta e foi muito importante no decorrer da nossa caminhada, com conquista de títulos e várias outras coisas. E eu não podia deixar de fazer um questionamento para ele na entrevista que a gente fez, vai lá hoje, 19 horas, daqui a pouquinho, né, no nosso canal principal, não Sou Mais Bahia, sobre Marcos Felipe, sobre o goleiro titular do time atual do Bahia, né, para ele poder trazer também a sua análise, a sua avaliação sobre o atleta que vem em um processo evolutivo interessante. E ele falou sobre isso e a gente vai destacar no vídeo de hoje. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Meus amigos, tá na sua tela. Vamos ver o que disse Emerson Ferretti sobre Marcos Felipe. Claro, deixa o like já para ajudar a gente. Bora lá. Pra gente ir caminhando para a parte final da resenha, né? O período final ali do bate-papo. Vamos falar sobre o momento atual em campo, né? Queria perguntar sobre o goleiro atual, né? Marcos Felipe, que evoluiu muito tecnicamente nas mãos de Rui Tavares. Eu acho que isso é nítido para todo mundo e você, com muita propriedade e embasamento para falar, vai poder opinar. Mas também, vindo da escola de goleiros do Grêmio, queria que você falasse um pouco sobre Adriel, né? Que é tido como uma grande promessa, não só do Grêmio, mas do futebol brasileiro. Surgiu aí, imagens do cara pegando vários pênaltis no treino, cobrando falta, um cara de 1,95 m que sabe jogar com a bola no pé. E vem pro Bahia aí com esse empréstimo, com opção de compra, depois de toda a turbulência que ele viveu internamente no Grêmio, questão de empresário e tudo mais. Todas as pessoas que eu ouvi lá do Sul, né, na época da negociação, todas foi unânime a opinião que era o melhor goleiro que o Grêmio tinha. Sim. Que é muito bom goleiro, né? Então eu não tenho dúvidas que o Bahia fez uma ótima contratação. E eu acho que ajudou nessa sombra. Sim. Ajudou Verdade. o Marcos Felipe. Vamos lembrar que o primeiro jogo de Adriel no banco é Bahia e São Paulo, naquele jogo absurdo de Marcos Felipe, né? Mas eu acho que o Adriel já estava aqui quando jogou a Copa do Brasil lá na Arena, que o Marcos Felipe também foi muito bem. Não, ele tava lá no Grêmio, Tava ele até ainda. comemora e tal. A galera Mas até já fala tava isso. um zuzuzu. Já tinha o zuzuzu. Pois é, o Marcos Felipe melhorou bastante. E era a minha opinião em relação a ele, né? Ele faltava ter um grande jogo no Bahia. Sim, sim. Já tinha passado 6 meses Verdade. e até agora não, e Sim. até então não tinha tido um grande jogo, né? E o goleiro precisa isso, né? Precisa, e ele não tinha acontecido. Melhorou bastante. Hoje em dia ele é o titular. O Adriel vai ter que esperar a vez dele. Vai ter que. E goleiro tem isso, né? Rui Tavares falou que talvez nas posições em campo a mais sacrificante talvez seja de goleiro, que o cara tá ali é bem difícil, né? Você vê troca de goleiros assim e tal. Porque ou o cara tá ali e realmente ele passa por um período bem ruim e aí ele acaba indo pro banco e tem aquela modificação, vê como é que acontece. Ou se o cara tá indo bem, tá indo constante, o time também tá evitando Não tem por que mudar. Não tem por que mudar. Não tem por que mudar, E o Marcos Felipe, com a evolução que teve, ele cavou seu lugar titular. Ele agora precisa ter uma fase muito ruim aí para dar uma oportunidade. Então, se machucar, cartão, alguma coisa assim. Né? Mas ele cavou seu lugar. Mas ele precisava. Até então, eram atuações normais, né? E faltava um grande jogo. Faltava. Sim. Né? Já aconteceu alguns grandes jogos dele. Grandes jogos dele. Então, mas é legal você destacar isso, porque a partir desse do São Paulo, tivemos outros grandes jogos. Foi um outro goleiro, na verdade. Exatamente. Que bom, porque goleiro, eu costumo falar assim, é a posição mais linda do futebol, advogando em causa própria. Mas o goleiro é uma das posições mais importantes de um time de futebol. E você precisa, os outros jogadores e o torcedor precisam olhar para o seu gol e dizer assim, temos goleiro. Sim. Né? E o Marcos Felipe até então não era o goleiro que todo mundo olhava dizendo, temos goleiro. Por isso mesmo, ele precisava ter essas atuações. Sim. Hoje em dia se olha e diz assim, nosso goleiro está bem, temos goleiro. E pegador de pênalti, que era o que era difícil aqui, né? Acho que o jogo que mais demonstra isso da importância do goleiro é o Bahia e Fluminense. Porque a gente tem ele não pôde jogar, Danilo Fernandes fez um primeiro tempo absurdo, se machucou, depois o resultado foi totalmente comprometido por conta de quem estava no gol. Exatamente. Então... E o Marcos Felipe no Fluminense, quando ele começou, teve um período muito bem também. Né? Foi pra seleção de base. Teve um período muito bom também. Então ele é um bom goleiro. Sim, com certeza. Um bom goleiro, só que no Bahia ele ainda precisava mostrar isso. Da mesma forma que eu precisei também
porque me conheciam do jogo do Juventude aqui, que eu fui muito bem, não sei o que, né? Mas quando eu cheguei no Bahia, eu também tinha que mostrar jogando pelo Bahia. Sim. Né? É que eu fiz isso logo. Eu acho que no primeiro Bavi que teve foi o meu batismo, eu fui muito bem, foi 0-0 no Barradão. E eu fui muito bem, então o torcedor já tinha a memória daquele jogo do Juventude e disse assim, pô, o nosso goleiro... Mas era necessário eu mostrar também pelo Bahia. Né? E era o que o Marcos Felipe precisava fazer, mostrar no Bahia também o grande goleiro que ele é. E como foi jogar Bavi do lado de lá? Aquele 6-5 de Índio era você o goleiro da Vitória. Levou aquele golaço, inclusive, Danilo Rios. Aquela bola era indefensável, viu? Foi. E ela desviou um pouquinho, muito sutilzinho, muito sutil. Ela desviou e aí caiu lá. O primeiro Bavi foi difícil. O primeiro da Bavi, muito complicado, porque eu ia encarar pela primeira vez o torcedor tricolor como adversário, né? Com a Fonte Nova lotada. Tá aí, rapaziada. Eu não trouxe mais tempo aqui, porque tem mais de 1h30 de resenha e você vai poder acompanhar na íntegra lá no Sou Mais Bahia, que é só para poder dar um gostinho e puxar essa fala importante de Emerson. Você tem um cara importante para poder falar algo importante sobre essa posição tão importante que é de goleiro, acho que é Emerson Ferretti. Ele trouxe a sua opinião. Marcos Felipe realmente vem bem, né? Apesar desse jogo contra o Botafogo, teve aquela questão da saída de bola, que ele também foi forçado a fazer, né? Tem aquela situação lá da cabeçada de Diego Costa, que alguns julgaram como poderia ser defendida, mas foi muito em cima dele. Enfim, até o momento, se a gente parar para poder analisar, né, de maneira abrangente aí a temporada, o brasileiro da Série A, Marcos Felipe vem fazendo sua parte. Vem fazendo seu papel, tem tido bons jogos, né? Isso daí é um fato. No ator, no SofaScore, é o goleiro com a melhor pontuação, né? E o SofaScore acho que é o melhor tipo de portal para a gente poder levar em consideração nesse tipo de análise, tendo em vista ali que o SofaScore usa como base números, né? Dados. E por mais que seja frio, é algo que tá ali, redondinho. Então, enfim, Marcos Felipe tem feito uma boa temporada. Legal o destaque aí de Emerson Ferretti, tá? Gente, é isso, ó. Se quiser acompanhar completo, 19 horas. A gente vai soltar em estreia, como se fosse um ao vivo, 19 horas. Você pode conferir. Depois fica disponível também no canal. É de boa você ver lá e tal. Mas assista esse bate-papo, essa entrevista com o Emerson Ferretti, que tá bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Beleza? É isso, meu povo. Tamo junto. Obrigado pela audiência até aqui. E mais um conteúdo no SMB Live. Deixa muito like aí pra gente, é fundamental. Obrigado pelos 40 mil inscritos, que a gente chegou aqui em breve, né? Há pouco tempo, na realidade. E se você ainda não for inscrito, clique em inscrever-se. Né? Ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe com todo mundo. E se torne membro se você puder. Todo mês tem o sorteio de uma camisa oficial de jogo no Bahia, junto com a galera da loja Turma Tricolor, no SMB Lives e também no Sou Mais Bahia. R$ 4,99 para se tornar membro aqui, R$ 4,99 para se tornar membro lá no Sou Mais Bahia. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?